Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespírita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Quando a gente estava no primário, a gente aprendia que o corpo humano era cabeça, tronco e membros, né? Cabeça, tronco e membros. Depois a gente via que tem um pouquinho mais de coisa, né? Então, em cada célulazinha tem milhares de componentes e tudo mais. Então, quando a gente começa a entrar na doutrina espírita, a gente aprende corpo, perispírito e espírito, tá certo? Mas isso é um pouco mais amplo, tá? O próprio estudo do perispírito, inclusive, é infinito, tá? Mas, didaticamente, o que nós somos? Nós somos um espírito, né? Aqui reside a nossa essência, nosso sentimento, não tem forma. Aqui está o corpo biológico, mais denso. Espírito, corpo, perispírito, ou corpo espiritual, ou corpo astral, ou psicossoma. Eu tenho uma relação, se alguém quiser, posso enviar por e-mail, 117 sinônimos. Perispírito, corpo astral, 117. Bem, aqui tem uma divisãozinha vermelho, azul, né? Pontinha preta. Quando a gente desencarna, isso aqui vai para baixo da terra, ou como é que se chama? Cremário, né? E os componentes são absorvidos. O que fixa o corpo espiritual, o corpo físico, é o duplo etérico ou corpo etérico ou corpo vital, que é uma massa de fluido vital ou bioenergia. Quando a gente desencarna, isso aqui perde a função e é absorvido pela energia cósmica. Porém, parte pode ficar impregnada no perispírito, dependendo do nível evolutivo da pessoa. Os espíritos vampirizadores, eles têm ainda muito fluido vital. E a perda desse fluido vital, eles têm a sensação de fraqueza. E eles vampirizam para manter esse fluido vital. Então, parte do corpo etérico pode seguir com o perispírito, muitas vezes. Isso é uma patologia, uma anormalidade. A tendência é isso aqui desaparecer. Daqui para cá, o indivíduo está no plano extrafísico, ou plano espiritual. Que na realidade não é plano espiritual coisa nenhuma. É plano material de outra dimensão. O indivíduo se senta numa cadeira, escreve, vai para uma escola, vai para um hospital, assiste uma palestra, enfim, arruma o óculos, lá no plano espiritual. Que plano espiritual é esse? É um plano material de outra dimensão. A essência sim, mas nós estamos tão distantes dela ainda, estamos vivendo ainda lá, aqui, ó. Claro que tem alguns que não, mas a grande maioria tem o corpo astral, que segundo o livro dos Espíritos, é matéria, derivada do fluido cósmico universal, portanto matéria. Tá todo mundo pensando que vira anjo depois que... Pois é. O seguinte, André Luiz está no mundo espiritual. Aí ele trabalha o dia inteiro, deita e dorme com o seu psicossoma. Dorme e ele fala que saiu fora do corpo e foi visitar a mãe numa outra dimensão superior. Ele saiu em corpo mental e foi visitar nessa outra dimensão, certo? Então, essas estruturas aqui.
Os esotéricos, teosofistas, etc., dividem corpo mental em mental superior e mental inferior. Mas tudo é mental. Também divide o espírito em átimo e búdico. Mas, na realidade, isso aí não é prático para a gente, entende? Não interfere nada. A doutrina espírita fala sempre nessa estrutura aqui. Tá? As obras clássicas. Seguir? Do livro francês, Former, Matérialiser, Formas de Materialização, autor Raoul Montandon, na página 16 e 17, tem essas gravuras aqui. Aqui está o médium. E isso aqui não é um espírito materializado. Isso aqui é uma saída do corpo etérico dela. Ou seja, de ectoplasma, que a maior parte vem do corpo etérico, do duplo etérico. Saída de ectoplasma, saída do corpo etérico dela por desdobramento. Olha aqui, ó. Quando o perispírito tem essa forma? Não tem. O perispírito tem a forma nossa. Isso aqui é o corpo etérico. Então é desdobramento do corpo etérico. Tem a forma de vaporzinho, de Gasparzinho. Seguindo? Em termos de mediunidade, é interessante o seguinte: nossos órgãos se lembram das vidas passadas. A gente não se lembra muito, ou quase não se lembra da vida passada. Mas os nossos órgãos sabem. O corpo perispiritual, perispírito, tem meridianos, tem campos de energia que circulam e se relacionam com cada órgão de um jeito diferente. Cada órgão absorve um tipo de energia. Cada órgão, fígado, rim, etc., tem a função dele de rim, mas tem uma função perispiritual, energética diferente. Por isso, existe uma linguagem do corpo que é sintonia do corpo com a nossa realidade espiritual. Vamos mostrar a seguinte. O indivíduo que tem dificuldade de se articular com as pessoas, dificuldade de se relacionar, dificuldade de se comunicar, tem algum tipo de dificuldade dessa articulação. Ele tende a ter problema nas articulações. E quando nós temos mágoas, estocadas, ressentimentos, rancores, tristeza, dores, decepções, que não conseguimos eliminar, qual é o nosso órgão de eliminação? Rim. A tendência de nós termos problemas renais. Isso não é regra geral. Sempre, nunca é regra geral, mas é uma tendência. Pode ter muitas outras causas que levam isso, né? Convivência difícil no passado. Vou mostrar? Estômago. Problemas de gastrite, até o Joaquim ainda há pouquinho falava sobre isso, né? Problemas de gastrite, de úlcera, convivência difícil no passado, de encarnações passadas e do passado desta vida. Tem aquela convivência difícil. Normalmente, o chakra gástrico e o estômago são afetados. Dificuldades afetivas, amorosas, sentimentais. O que é afetado mais? O coração. Né? Então são alguns exemplos disso aí. Pode seguir o próximo? Origem da mediunidade. Quando começaram a se formar os primeiros médiuns? Quando começou a se desenvolver, a se estruturar o fenômeno mediúnico?
filogênese, o estudo da evolução das espécies. Eu tenho um dos meus livros, né, que é sobre isso, reencarnação e evolução das espécies. Isso é filogênese. Ontogênese ou embriogênese, ou embriologia, é o estudo do desenvolvimento do embrião. Tem um autor, o Haeckel, que não é espírita, né? O Haeckel diz o seguinte: o estudo do embrião recorda a história da evolução das espécies. De fato, a gente, quando embrião, a gente tinha rabo, cauda. Depois ela encolhe e dá o cóccix, aquele ossinho que a gente senta em cima da bicicleta aqui e dói para o chuchu, né? A gente teve brânquias quando embrião. Depois ela fecha e desaparece. Mas quando não fecha, tem que fazer cirurgia do bebê. Chama-se cisto branquial ou fenda branquial. Tá? Então, toda a história do nosso embrião recorda a nossa história de evolução. Como é que o ser vivo começou? Uma gotinha d'água no oceano. É assim que o óvulo, o espermatozoide, depois desenvolve de tudo. Bem, estamos falando na origem da mediunidade. Mas muitas pessoas colocam: será que a gente realmente passou por encarnações passadas como seres pré-humanos? Será que nós realmente vivemos? Tem um livro de espíritos aqui, eu trouxe lá. Será que nós vivemos realmente de outras formas não humanas? Onde é que nós passamos essa infância espiritual nossa, né? Olha, pergunta 607 do Livro dos Espíritos diz o seguinte, quer ver? 607. Foi dito que a alma do homem e sua origem, a alma, não do corpo, né? Foi dito que a alma do homem e sua origem corresponde a um estado de infância na vida corporal, que a sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Na pergunta 190, onde que o espírito cumpre essa primeira fase da origem da alma? Resposta do Livro dos Espíritos 607: numa série de existências que precedem o período que chamais de humanidade. Bom, na 540, não vou ler que é muito grande, mas a pergunta que fala em seres que cuidam da natureza, e na resposta, no penúltimo parágrafo, diz o seguinte: é assim na natureza, que tudo serve e tudo se encadeia, desde o átomo até o arcanjo, porque esse começou por ser átomo. 540. Leon Denis, continuador do Kardec, dizia: o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal, desperta no homem e realiza-se na angelitude. Olha, eu acho que eu trouxe o Consolador. Está em cima da mesa o Consolador? Está aqui. O Consolador. Na pergunta 79 do Consolador, é uma pergunta fantástica, porque o médium é Chico, Espírito Emmanuel, e a pergunta é a seguinte, pergunta 79, o livro Consolador: como interpretar nosso parentesco com os animais? Resposta dos Espíritos: considerando que eles, os animais, igualmente possuem, diante do tempo, um porvir de fecundas realizações, através de numerosas experiências, chegarão um dia ao chamado reino hominal, com H de homem. Como por nossa vez, alcançaremos no escoar dos milênios a situação de angelitude, tá? Põe bem longe.
Pelo menos para mim está. A escala do progresso é sublime e infinita. Infinita. Qual é o maior número em matemática? Não existe. Sempre há um número maior. Qual é o menor número? Não existe. Sempre teve um número menor. Então essa história de onde termina, não existe. Isso é coisa da nossa vida material. Aí termina, não termina. É infinita. A evolução é infinita, a transformação é infinita. A modificação dos seres é infinita. Rumo à perfeição, que é infinita. No quadro exíguo dos vossos conhecimentos, busquemos uma figura que nos convoque o sentimento de solidariedade e de amor que deve imperar em todos os departamentos da natureza, visível e invisível. Aí vem, o mineral é atração, o vegetal é sensação. O mineral é atração, o vegetal é sensação, o animal é instinto, o homem é razão, mais ou menos, né? O homem é razão, o anjo é divindade. Busquemos reconhecer a infinidade de laços que nos unem nos valores gradativos da evolução e ergamos em nosso íntimo o santuário eterno da fraternidade universal. Bom, então é o seguinte, quando começou a desenvolver a mediunidade? Desde sempre, pode mostrar. Olha, no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz coloca a origem dos centros vitais, dos chakras, no corpo espiritual, ocorrem nas primeiras manifestações da plasmocinese da célula primitiva. Plasmocinese é o seguinte, é movimentação cinemática, cinético, movimento. Plasma ser vivo. Então, nas primeiras manifestações de movimento das células primitivas, aí que se começaram a formar os chakras, os centros de força. Quer dizer, na realidade, todo esse intercâmbio com o mundo espiritual, ela começou a se formar desde a origem dos seres, sempre se formou. Tá? É claro que, por que uma pessoa é médium, outra é menos médium, etc. Experiência nessa área. Tá? Hoje quem é médium trabalha, provavelmente já foi bruxo, feiticeiro, foi queimado vivo na fogueira, já via coisas, enfim. Já trabalhava com cartas, e coisas. Com contato com o extrafísico, com a dimensão espiritual. Então o médium de hoje, ele já exercia o mediunismo, não provavelmente a mediunidade, mas exercia o mediunismo há muitas encarnações. Tá? Então é uma experiência nessa área que a pessoa já traz. Tá? Outra coisa, a confusão que as pessoas fazem, claro que vocês não, mas para poder explicar para os outros, né? Fulano de tal é um indivíduo muito adiantado, ele é médium. Não faz o menor sentido isso, né? Vocês sabem disso. É bom sempre explicar, não. Médium que nós temos uma habilidade nesse sentido, mas eu também sou um indivíduo que estou aprendendo. Né? Então eu costumo usar o seguinte exemplo, olha, eu sou muito bom em biologia, mas sou horrível para canto. Então para cantor, eu sou um espírito atrasado. Para os biólogos, talvez seja espírito de uma evolução razoável. Mas afinal, sou adiantado ou sou atrasado? Calma, depende do aspecto da tua vida. A gente tem um conjunto de coisas. Tá? Então, o indivíduo pode ser médium, tem uma grande potencial mediúnico, e ser um espírito muito mal e atrasado. E pode usar a mediunidade para fazer o mal. Até inconscientemente. Basta pensar, movimento de energia, tem que tomar eletricidade. Está mandando energia. E está vendo retorno. E vai pessoas se prejudicarem, evidentemente. Então, e tem médiums que usam a mediunidade com amor, com sabedoria, com consciência, mais ou menos. Então, mediunidade é uma qualidade, como ser bom em biologia ou encanto. Mas não tem nada a ver com evolução do espírito. Tá? É uma potencialidade que a gente desenvolve, qualidade. Seguinte. A mediunidade é um processo de maturação filogenética, origem das espécies. Então ela vai se maturando, se desenvolvendo com os séculos, com os milênios. O veículo mediúnico se estrutura nos milhões de anos. Seguindo. Na realidade, a origem das espécies
é a formação histórica do Espírito. No Evangelho segundo o Espiritismo, o corpo resgata o Espírito. O corpo resgata o Espírito. Mas o homem, ser humano, Homo sapiens, resgatará o espírito da matéria. Primeira vez que eu vi isso aí, não passou batido. Tá? Depois que a gente começa a ler de novo, pensar mais e pesquisar, caramba, gente, o corpo resgata o espírito. Estou aqui para devolver o espírito, tudo bem, até aí está fácil. Mas o homem vai resgatar o espírito da matéria. Vai chegar um momento que eu não vou precisar mais reencarnar, porque eu já vou estar resgatado na matéria. E, pode mostrar, a mediunidade é o fio de retorno. É o fio de retorno. Como Joãozinho e Maria, né, que marcaram o caminho com o milhinho para encontrar o caminho de casa. O fio de retorno para a espiritualidade. Né? Como o fio de Arátide, que entrou naquele... na história do Minotauro, né? Então, Labirinto, né? Labirinto, exatamente, labirinto, né? Aquele fiozinho para encontrar o caminho de saída. Na realidade, a mediunidade é o fio de Arátide, é o milhinho da João e Maria. Cuidado com o passarinho comer o milho. Está aqui o labirinto, né? Minotauro. É o fio de retorno à morada do Pai. Tá? Bom, pode ser. Agentes sincronizadores de ritmos e ciclos. Isso aqui é uma curiosidade, tá? Porque a gente, nesse seminário assim, é bom trazer alguma coisa diferente, né? Ficar sempre no pensamento. Nós temos ritmos ou ciclos solares, lunares. Por exemplo, a Lua tem relação com a gravidez, que tem o número de luas. A influência energética da Lua, claro que influencia no descascar dos ovos do pintinho, influencia se você corta a grama no crescente, ela cresce mais rápido, se você corta o cabelo no crescente, cresce mais rápido. Isso não é lenda, pode documentar isso. Né? A energia da Lua tem influência no ciclo menstrual, tem influência nos hormônios sexuais e tem influência na mediunidade. Interessantíssimo isso. A Lua tem influência na mediunidade. Nós temos ciclos endógenos dentro de nós mesmos e ciclos que são mantidos por fatores externos, inclusive influência astral, tirando os exageros, os grandes absurdos. Abre o horóscopo, hoje você não, amanhã não. Eu não acredito nisso, tá? Mas que há uma influência solar, lunar, astral, existe, tirando os exageros. A energia solar tem um ritmo circadiano, tá? Ciclo de alerta e sono, que é regido pelo Sol. Isso aí há um condicionamento psíquico gerado pela energia solar. A Lua tem influência de mediunidade. Que interessante, que estranho, né? Vamos ver isso aqui. O indivíduo está sob obsessão. O indivíduo está passando um processo obsessivo grave. Né? Você olha, analisa, é um caso de obsessão. Não tem nem fala com a pessoa, fala com um parente, você contorna, porque outra coisa horrível. Tem fraternos assim, o caso é simples, você tem uma obsessão, um espírito obsessor. Isso é para a pessoa, desequilibra totalmente. Não se deve dizer diretamente isso. Tem que dar um monte de voltas, falar uma coisa bem simples, e colocando devagarzinho, entende? Mas como é que se vê isso aqui? Olha só. O indivíduo é lunático. Não se diz, ele está louco, ele é lunático. Falando de tal, lunático. Tá? Ele está sob um processo obsessivo. Olha a sabedoria popular. O indivíduo está fora do corpo ou está influenciado espiritualmente. Como é que se diz? No mundo da Lua. Fora da casinha.
fora da casinha, mas aí não cabe na lua aqui. Está no mundo da lua. Interessante que os termos de sabedoria popular têm um fundo, tirado dos exageros, né? Pode seguir. Bom, cérebro pineal. Aqui está a glândula pineal, certo? Que é a chamada glândula da mediunidade, né? Eu não gosto muito de falar em glândula da mediunidade, porque o pessoal bota tudo para o pineal, mas tem uma participação muito importante. Seguindo. Quando se faz uma ressonância magnética, há uma concentração de energias muito grande na altura do coração. Interessante que o coração irriga muito a pineal, para o tamanho dela, proporcional, a irrigação é muito grande, para o tamanho dela, é muito pequenininha. A glândula pineal leva o seu hormônio pelo sangue. Então, ó, muita energia na parte do sentimento, do coração, o coração irriga para muito pineal proporcionalmente, a pineal leva pelo sangue o seu hormônio. Há uma conexão do coração, do sentimento com a pineal muito interessante. Seguindo. Quando o embriãozinho está se formando o coração, ele fica exposto, a parte do coração fica exposta em cima, como que exposto para a espiritualidade. Isso aí é uma divagação, tá? O coração e a religiosidade parece haver uma relação muito interessante. Tá? A ligação do coração e da religiosidade, a ligação com o amor universal, ela tem algo que vai ser cada vez mais descoberto. Distúrbios do afeto, distúrbios do sentimento de ontem, geram hoje fragilidades no coração. Não é no fígado, é no coração. Que precisa trabalhar o seu afeto. Seguindo. André Luiz, mecanismo da mediunidade. A via mediúnica é uma via magnética. Magnetismo. Que tipo de magnetismo é esse? A Terra tem magnetismo. A usina da Celeste tem magnetismo. O ímã tem magnetismo. Mesmer estudou magnetismo. Afinal, do que é que o André Luiz está falando sobre magnetismo? Vamos ver. Bom, em São Paulo, eles chamaram vários médicos, não 700, a equipe desse trabalho foram 700 pesquisadores. Chamaram vários médicos e mandaram dar passe no magnetômetro, que é um aparelhinho que mede magnetismo. E disseram, poxa, agora vamos medir. E aconteceu, é que não aconteceu nada. O magnetômetro não registrou nada. E eles ficaram muito decepcionados. Depois que foram entender que a mediunidade é um magnetismo de baixa intensidade. Certo? Existem vários magnetismos, tem até o magnetismo do trem-bala japonês que fica sobre os trilhos. Tá? Então, é um magnetismo diferente. Tá? Por isso o magnetômetro não cabe. É de baixíssima intensidade. Seguindo. Bom, dentro de cada célula, quando vemos uma célula, do dedo, da língua, do neurônio, do fígado, qualquer célula do corpo, ela tem energias negativas e positivas. Mas comparado com a de fora, pode mostrar? Vou mostrar agora aqui. Ah não, volta. Devia estar escrito aqui, ó, menos 80 milivolts. Está embaixo. Ah, está aqui, menos 80 milivolts. A diferença de potencial dentro da célula para fora é de menos 80 milivolts. Isso é medido cientificamente. Tá? Por quê? Porque existe uma bomba de hidrogênio, ou de cálcio, que faz a entrada disso e a saída disso equilibrar, embora dois sejam positivos, mas esse é muito mais positivo. Então essa bomba aqui equilibra a eletronegatividade dentro da célula. Toda célula nossa tem magnetismo. Nosso corpo tem magnetismo.
e é medido, inclusive, na própria célula. Seguinte, nós irradiamos magnetismo. E o magnetismo nosso transporta emoções. Perigo: telefone celular funciona por magnetismo, não fio. Telefone celular também transmite magnetismo, pode dar passe, antipasse. O telefone celular, ele pode ser uma via de transmissão de energias para o tipo de funcionamento dele. Interessante, vocês viram? Interessante. Um tilt. É, um tilt. Acabou a bateria do laptop, não ligaram a bateria. Não Uma orelha de cabeça que botaram direto Não no... tá ligado? Botei cabeça que vai botar direto na luz. Não tá ligado. Botei uma fontezinha. Acabou a bateria, mas acabou. Não sei. Eu coloquei o bloco. Qual foi a maleta que veio para ali? Bom, enquanto eu procuro aqui, eu vou tentar falar alguma coisa aqui. Como é que a glândula pineal ela funciona na mediunidade? O espírito está comunicando. À medida que o espírito, se alguém puder ajudar ali, o pessoal ali tecnicamente resolver, né? O espírito está comunicando. Então ele está enviando um campo de energia. Essa onda está caminhando no astral, no pensamento, no sentimento dele. O médium está aqui. Ele vai captar, geralmente pelo chakra coronário. Claro, se é um obsessor, tá, são outros chakras, mas vai captar pelo coronário. O coronário, ele é azul, e azul é uma energia que está chegando. A energia que chega até nós, ela fica azulada. Então ele capta essa energia do coronário e ele encaminha para a glândula pineal. Só que essa energia do espírito, ela tem uma frequência diferente da matéria. A função da pineal é transformar essa energia da frequência do mundo espiritual para uma frequência captada pelo neurônio cerebral, certo? Para o indivíduo receber e falar. Então a pineal, ela muda a frequência, ela transforma essa energia num outro tipo de energia. Como é que ela faz isso? Esse rebaixamento vibratório. Ressonância magnética de médiums demonstraram que a glândula pineal do médium tem mais cristais. Quem não é médium, ou considerado não médium, não tem tantos cristais. Que tipo de cristal é esse? É cristal de apatita. Vamos continuar aqui então, depois a gente vai chegar lá. As emoções, as nossas emoções, elas caminham na quarta dimensão. Comprimento, largura, altura é o mundo físico. A quarta dimensão é onde caminham as emoções. A relação espaço-tempo na dimensão é diferente. A dimensão astral é diferente. Bem, quando nós pensamos ou sentimos, nós irradiamos o magnetismo. Esse magnetismo que eu penso ou sinto dá um impacto nas minhas ou de outra pessoa células e dá um impacto na parte emocional mental de outra pessoa. Vamos seguir. Pode seguir. Bom, para comparar com a pineal, vamos ouvir o olho primeiro. Tá? O olho. A retina, ela transforma a onda luminosa em estímulo neuroquímico que converte em visão. Então é o seguinte, eu estou vendo esse objeto aqui. A luz bate nesse objeto, essa luz é captada pela minha retina. A minha retina tem a capacidade de transformar a luz num estímulo neuroquímico e converter isso em visão, aqui atrás, nessa região do cérebro. Isso a retina faz. Vamos comparar com a pineal. Então, pode mostrar aqui. Ó, aqui está a onda luminosa,
ela bate aqui na retina, aqui no fundo do olho, né? E esse estímulo vai pelo nervo óptico lá para o cérebro. A retina transforma a onda luminosa em estímulo neuroquímico, converte visão. Vamos ver, gente. A pele também sente a luz. Mas a pele não é capaz de fazer isso. A pele faz outra coisa, ela sente a onda luminosa e capta a luz. E junto com o hormônio da paratireoide, produz vitamina D. A pele não transforma a onda luminosa em estímulo neuroquímico da visão. Ela não consegue fazer isso. Faz outra coisa com a luz. Então a pele tem essa outra capacidade. A retina tem a pineal. Sente. A pineal nossa sente. Capta a onda eletromagnética da quarta dimensão, ou seja, do espírito. Na verdade, do espírito. Está comunicando. A pineal sente, capta e transforma. Aqui está o segredo. Transforma essa onda em outra onda mais lenta. É como um automóvel que sai do asfalto para ir para o barro. É o mesmo carro, mas tem que diminuir a velocidade. Tem que mudar a marcha. Então, essa onda que o espírito está enviando, o pensamento e o sentimento dele, passando pela pineal, muda a marcha e transforma numa onda que vai servir estímulo neuroquímico, tá? Vão dar reflexos no centro da fome, desde o começo, reflexo no sono, na sexualidade, na agressividade, tudo aquilo que nós estudamos antes. Então, a glândula pineal é capaz de transformar a onda eletromagnética do espírito em um estímulo neuroquímico para o cérebro captar a mensagem do espírito. Vamos seguir? Cristais. Olha, o coronário é azulado. A energia chegando é azul. A primeira cor que o bebê vê na vida aqui na Terra é azul. Eu também sou pediatra. A primeira cor que o bebê vê é azul. Quando você olha para o céu, você pensa que o céu azul não é. É que aquela energia chegando fica azul. Porque tem todas as cores. Botar o clima vai ver que são várias cores. O coronário tem uma estrutura para isso. Ele envia a onda eletromagnética do espírito para a pineal. Como é que a pineal faz essa transformação da onda eletromagnética do espírito para o cérebro? Vamos ver. A pineal tem grande número de cristais de apatita. Cada cristalzinho desse, que são milhares, são novelinhos, com anéis concêntricos ricos em cálcio, que é eletromagnético. A célula, vimos que tem eletromagnetismo, se lembra? Lembra da bomba de cálcio, prótons, que faz a célula ter eletricidade? Então toda célula tem eletromagnetismo. Bom, vamos adiante. Como é que funcionam os cristais? Ó, esse desenho aqui, vou render uma homenagem à minha filha Denise, que fez desenhos para mim e fez toda a movimentação. Toda essa série aqui de slides, foi ela que montou aqui com o desenho. A apatita, o cristalzinho dentro da pineal, repito para gravar, forma uma nuvem de elétrons ao redor. Aqui tem um cristal, outro cristal, outro cristal, milhares de cristais. São cristais de apatita. Ao redor de cada cristal tem uma nuvem de elétrons. Certo? São milhares de elétronzinhos aqui ao redor. Aqui está o chakra coronário. Tá? E vamos ver depois na sequência que vai ser mostrado. A onda magnética. Vou mostrar. Veja só o que acontece. Aqui a onda eletromagnética do espírito. O chakra coronário capta, manda pineal, bate nos cristalzinhos e bate, vai perdendo a força. Essa nuvem de elétrons, ela forma essa barreira aqui, e isso vai fazer com que ela mude de dimensão. Olha, mostrando aqui. A onda magnética é retida aqui dentro. Bate, rebate, reflete, choca-se. Que nem uma caixinha de espelho, uma caixinha de ressonância. E vai perdendo
velocidade, diminuindo a frequência. A onda vai modificando e é convertida em estímulo neuroquímico para o cérebro. Tá? Explicando como é que a pineal faz a transformação da onda do espírito numa onda que o médium capta. Seguindo. Ó, pode mostrar de novo. Isso, olha lá. Né? Isso bate aqui, refletindo. Tá? Pode passar a próxima. Os exames de ressonância magnética que faz aqui nas clínicas e tudo mais, eles fizeram lá em São Paulo. E perceberam que os médiums têm mais cristais. Até crianças que veem têm mais cristais. Agora, passou de 80 anos de idade, os cristais ficam diferentes. E a mediunidade fica diferente também. Mais desdobramento e menos a popular incorporação. Seguindo? Por que certas pessoas têm mais cristais de apatita? É a mesma coisa porque que algumas pessoas são médiuns. Primeiro, herda-se o corpo físico e herda-se a pineal, tipo de pineal. Mas também tem uma genética astral. Cada genzinho nosso tem um gene perispiritual, chamado biófilo. Está no livro Evolução em 2 Mundos. Aliás, esse livro tem um segredo, né? De 100 pessoas que eu falo, seriamente, assim, você leu? Não, parei em tal parte, eu parei em tal parte. A grande maioria das pessoas começam e param, porque o livro é difícil. Eu acho difícil, todo mundo acha difícil, né? Poucas pessoas não conhecem até alguém que não, um livro fácil, é difícil. Só que tem um segredo. O livro tem primeira parte e segunda parte. A segunda parte é pergunta e resposta. E quase ninguém chega lá. Então, ó, pega o Evolução em 2 Mundos, a segunda parte, e vem as perguntas e respostas. É muito interessante. Tá? Uma dica. Ó, existe a intervenção dos sábios da espiritualidade que trabalham na genética do perispírito também, né? E isso é desenvolvido em várias encarnações. Isso é desenvolvido em várias encarnações. Até aqui alguém quer perguntar alguma coisa? Vou colocar? Na mão? Gente, fique à vontade, se quiser perguntar alguma coisa. Pois não, amigo. Tem um livro, o senhor já deve ter lido, A Linguagem de Deus. Eu não me recordo. Em que ele descobriu o gene VMAT2, que foi escrito por aquele cientista que fez o estudo do genoma humano. Ah, sim. Collins, se não me engano, né? E ele disse que esse gene estaria ligado à espiritualidade. E depois, no segundo momento, tem também o Gênio de Deus, um livro escrito por um geneticista, Ben Wimmer, em que ele diz, ele pegando os gêmeos, ele faz um processo de autotranscendência que faz lá, ele quase chegou a provar que existe um gene da espiritualidade. Isso não diria isso, é bem interessante. Olha, nós achamos que vão ser encontrados genes para tudo, certo? Só que esse gene que se encontra, ele é uma representação somática, biológica, de uma estrutura perispiritual que, por sua vez, vem de complementar a estrutura. E, com certeza, daqui a pouquinho, eles vão estar isolando, montando substância química diferente. Vita Alegre, aí faz dosagem contra alegrina. Eu tenho outro nome. Aí contra alegrina. Está triste, faz exame contra tristezina. E daqui a pouquinho são capazes de produzir isso em laboratórios, então uma injeção de tristezina, alegrina e tudo mais. Com certeza isso vai acontecer daqui a uns milhares de anos. Porque todas as nossas emoções, os sentimentos espirituais, passam por todos os níveis, têm representação física, com certeza. Inclusive genética. Só que esse gene que estão encontrando, ele é uma representação biológica de um gene perispiritual que foi estruturado, ó, desde lá a plasmocinese dos seres primitivos. Com certeza, sim, é perfeitamente possível.
É que o que acontece é que as pessoas, às vezes, leem isso, ela está vendo, não tem nada de espírito, tudo genético. O genético é sempre consequência da genética espiritual. Né? Mas é bem interessante isso. Bom, vamos adiante. O processo mediúnico é um processo de maturação na evolução das espécies. Coisa interessante. A glândula pineal é muito irrigada, ela é viva e recebe muita energia do coração. Outra coisa. O líquido céfalo-ractidiano, quem vai tomar uma peridural? Essa peridural é injetada no líquido que envolve a medula. Esse líquido envolve o cérebro também. É o líquido céfalo-ractidiano. Ele é produzido do ladinho da pineal, banha a pineal e é altamente eletrolítico, com energias positivas e negativas. E energiza-se com uma facilidade incrível. A glândula pineal é banhada por esse líquor, é vizinha da produção desse líquor, que é altamente energizada. Tá? Seguindo? Ó, aqui está o chamado plexo coroide, que é essa massa aqui que produz o líquor, né? E a glândula pineal, vou mostrar agora, vai ser mostrar. Está aqui, ó. Ela fica bem aqui, ó, esse pontinho aqui. Aliás, aqui é o plexo coroide, aqui o plexo coroide e aqui está a pineal. Certo? O plexo coroide vermelhinho aqui, ó. Seguindo? Depressão e mediunidade. Estamos falando de sintomas clínicos e mediunidade. O que é um pensamento depressivo? É algo da alma. Por exemplo, está chovendo, que droga. Porcaria. Lavei meu carro, acabei de molhar as plantas, porcaria de chuva. É um pensamento depressivo. É depressão? Não, mas é um pensamento depressivo. O que é um pensamento depressivo? Porcaria de prefeito, porcaria de governador, porcaria de congresso, porcaria de político, é um pensamento depressivo. Ah, eu vou me alienar. Não. Você vai ler, se inteirar, opinar, analisar, estudar e contribuir positivamente. Pode ser até política, se quiser. Né? Mas ficar falando por falar não vai contribuir. Vai criar ondas energéticas negativas. Né? Vamos adiante. Quando eu tenho pensamento depressivo, exemplo, né? O obsessor acha muito legal. Né? E ele estimula isso, amplifica. Porque se eu sou médium, é muito mais fácil. E essa energia vai para a hipófise. Né? Hipófise. Produz um hormônio que estimula, quero mostrar? Que estimula a glândula suprarrenal, que produz cortisona, que diminui a imunidade, produz essas substâncias aqui. Essas substâncias aqui são produzidas tudo pelo pensamento depressivo, vão aos neurônios na área do humor. E o indivíduo tem depressão do humor. Fica deprimido, aumenta. Porque o neurônio começa, nessa área do humor, a produzir substâncias químicas. Tá? E essa depressão do humor leva a mais pensamento depressivo, aí o obsessor né? Fica bem satisfeito, amplia e continua o processo. Então aí aumenta a cortisona no organismo, pega mais resfriado, outras coisas mais complicadas, né? Cada vez vai ficando mais depressivo e vai aumentando a sintonia aqui. Gera dentro do indivíduo, no espírito, no corpo espiritual e no cérebro, no neurônio, um ciclo que repete. Um ciclo neuronal padrão. E o indivíduo diz assim: eu sou deprimido, eu sou assim, eu sou um azarado. Professor, pois não. mas há relação também com a diminuição da serotonina nesse tipo de depressão? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Nós temos, inclusive, uma vez eu fiz na CERT aqui uma sexta-feira um trabalho só sobre depressão, onde analisa toda essa questão da serotonina e da parte espiritual, sem dúvida. Seguindo, ó, o ciclo se repete, vai se repetindo,
o neurônio acostuma-se com o padrão e cria-se uma memória, um atavismo na célula. E essa memória registra o padrão de pensamento como patrimônio da célula. Passa a ser patrimônio da célula o processo depressivo. Quimicamente. Seguindo? O remédio muitas vezes precisa quebrar esse ciclo. Agora, o atendimento fraterno no centro espírita ajuda muito. A desobsessão, para tirar o obsessor, ajuda muito. O psicólogo ou o médico podem ajudar muito também. Mas quem é que cura? O atendimento fraterno, a desobsessão, o psicólogo, o médico, Jesus, Deus? Não, ninguém. Ninguém cura. Quem é que cura? A própria pessoa. Todo mundo pode ajudar. O atendimento fraterno pode voltar. O atendimento fraterno ajuda, o médico ajuda, mas se a pessoa não quiser, não tem jeito. Não tem jeito. Quando Jesus curou o cego, ele não disse, vai meu filho, te curei. Nunca disse isso. O que ele dizia? Vai, porque a tua fé te curou. Vai, porque tua fé te curou. Ou seja, ele pôde mobilizar as energias do indivíduo com as energias cósmicas e curar o cego. Senão não tem como. Certo? Então, quem cura realmente é a pessoa. Agora a gente pode ajudar de várias maneiras. Seguindo. Aí está a serotonina domingo lá, né? Pode mostrar aqui. A serotonina baixa na depressão. Curiosamente, vocês se lembram bem do comecinho da nossa exposição? A adrenalina que é produzida no fenômeno mediúnico, no pulso mediúnico, com todos aqueles sintomas e tal, né? Os sintomas de estresse e tudo mais. Então, no pulso mediúnico aumenta a adrenalina. E o médium desequilibrado, que não educa, que não trabalha, que não desenvolve, que não é útil, que mantém esse médium de forma desarmônica, ele baixa a serotonina. Porque o pulso mediúnico começa a produzir adrenalina e começa a baixar a serotonina. Da mesma forma, a pessoa diz o seguinte: eu adoro a adrenalina, todo mundo gosta, tá? Então, olha, faz muito bem, na hora certa, no momento certo. Mas o indivíduo começa só, quer adrenalina, em esportes radicais e tudo mais, etc. Daqui a pouco ele entra em depressão. Porque produz tanta adrenalina que começa a baixar a serotonina. Então é o desequilíbrio também. Seguindo. Pineal reduz a serotonina, por isso, porque aumenta a adrenalina no pulso mediúnico. Ansiedade e depressão pode mostrar. Então elas fazem isso. Pode seguir. Está chovendo. Não vou dizer que droga, acabei de lavar meu carro, porcaria, molhei meu jardim. Então, deve ser bom para o reservatório da casando, né? Um pouquinho de água, tomara que chova lá na região que tenha seca, né? E de repente é até bom que limpe as ruas. A chuva é inevitável. Sim? Os vícios seguem mais ou menos também esse. Aproximado. Seguindo. Mediunidade e amor. Uma pedra, ela é amor, porque é a criação cósmica do amor universal, popular Deus. A pedra é amor. Mas a pedra tem energia potencial de amor. Potencial a ser desenvolvida. A pedra não ama, mas ela tem energia potencial de amor. A pedra não tem energia cinética de amor. O rio tem energia cinética só quando é trabalhado na usina para produzir energia. Senão tem energia potencial. Está lá, não fez nada. A pedra não tem energia cinética de amor. A pedra não vive. Ela não ama. A pedra não tem vida. Quem não ama, na realidade não vive. É morto. Certo. A pineal
é irrigada, recebendo energias de amor. Tem uma circulação sanguínea enorme, proporcional ao seu tamanho. A caridade é um movimento de amor. Não se fala só em caridade de dar sopa, dar pão e órfãos e velhinhos. Fala-se na caridade espiritual. A mediunidade, trabalho mediúnico é uma caridade espiritual. Todos podem fazer caridade, os evangélicos, os católicos, os protestantes, fazem muito bem. E podem fazer até melhor que nós. Mas nós, espíritas, temos um trabalho com espiritualidade. A caridade espírita é, especificamente, além de todas as outras, a mais nossa responsabilidade é espiritual, é o esclarecimento, é a orientação, é a palavra, é o caminho, é a explicação sobre a vida, porque afinal quem somos, de onde viemos, para onde vamos, quem somos nós? A caridade é um movimento de amor. Educar a mediunidade é desenvolver o amor. A mediunidade é uma função de memória, é o fio de retorno, é o fio de Aracne, é o milhinho do João e Maria no seu caminho, o retorno para a pátria espiritual, é o caminho de volta ao amor universal. Antes da sessão mediúnica, o professor Walter Lang, tio da Valéria, bateu essas fotos aqui de uma médium que chegou lá na Dona Silvia, ali na Paulo Ramos, antes da sessão mediúnica. E essa era a foto a foto da aura, do campo energético vibratório dessa senhora. Às 20 horas antes da sessão mediúnica. Ela veio desenergizada, com o campo energético de baixa frequência, uma aura fraquinha, e trabalhou mediunicamente com a caridade, com o amor e com a mediunidade das 20 às 22 horas. Às 22 horas. Aqui está a aura, quase que eu digo no dela. Aqui está a aura da senhora, às 22 horas. Como pode doar tanta energia, trabalhar das 20 às 22 horas e a sua aura ampliar, melhorar a energia? Porque é dando que se recebe. Muito obrigado a todos. Essa aproveitou a palestra, que é o processar natural da humanidade, essa evolução do ser. Os jovens que estão assim agora já vêm com esse chip bem avançado, a tal ponto que vamos despertar e chegar ao ponto da capacidade anímica, onde nós trabalhamos contato direto com o mundo espiritual, sem precisarmos de intermediários, que são os médiuns. Por enquanto, não empecilho para isso. É a nossa evolução moral. Mas vamos chegar lá. Então, agradecemos essa aula maravilhosa sobre mediunidade. Agradecemos ao Dr. Ricardo e aos amigos do ICEF por ter atendido a este do CREA1, ao Luciano, a Adriana, que vieram dar o suporte, ao nosso irmão, aos companheiros das casas espíritas, e continuam estudando. Convidá-los, agora em nome do ICEF, a toda quarta-feira, a partir das 20h15, sintonizarem no seu computador a revisão ao vivo um programa de debates, sempre como convidado. É espantoso verificar como a coisa se alastra. Temos pessoas perguntando de outros continentes, Austrália, enfim, não só mergulhos, né? São gente mesmo
da Austrália, mostrando que nós estamos, não falo do ICEF, mas o Brasil está exportando um produto de primeira qualidade, que é o Espiritismo, e faz bem, senta seu computador, convida seu namorado, namorada, esposa, filho, faz um chazinho, um lanchezinho e vê o programa. E é claro, nós convidamos vocês para o dia 5 de julho, o nosso café colonial. Mas é o café, o pessoal está preparando aquele café colonial bem gostoso, bem saudável, e a chance de confraternizar com amigos espíritas e irmãos de caminhada, pois não? Caneta ali. Quem? Ô, Joaquim. Doutor Ricardo. O Luciano está lembrando que aqui tem um montão de itens, então tem que clicar no item que diz lá. Doutor Ricardo Bernardo. Dá para assistir os programas anteriores também, doutor Ricardo. Aí aparece meu nome, clica lá, tem um item que diz ao vivo, no horário. Quarta-feira, 20/12. Mas os programas anteriores estão gravados, como esses assim. Então tem sobre sonhos, sobre reencarnação, tá? Tem os gravados e tem ao vivo que vocês participam e opinam também. Tá? É isso. E é claro, agradecer a CERT, ao nosso irmão, que prontamente, quando falamos desse evento, disse: não, a CERT quer ser anfitriã porque dedica muito a essa causa, e oferecer um ambiente muito agradável, fraterno, companheiro, para esse encontro. E dizer que tem alguns por aí, sugestões podem vir de eventos, conforme as necessidades, para que o movimento se dinamize cada vez mais. Certo? Nosso muito obrigado a todos. Nosso presidente quer falar agora. Sim. Doutor Ricardo, olha, parabéns pela sua exposição, uma satisfação mais uma vez tê-lo aqui na nossa casa. Obrigado. Né, colocamos a casa sempre à disposição, mesmo porque, como o Joaquim acabou de colocar, nós estamos na CERT, iniciando, ou continuando, melhor dizendo, enfatizando uma época, um período em que estamos buscando cada vez mais essa área científica, porque temos projetos futuros aí muito voltados para isso. E eu quero ressaltar aqui a presença da coordenadora adjunta do Centro Espírita, a Valéria Santiago, nossa companheira, o nosso coordenador mediúnico, Ademar Dias, grande trabalhador dessa área também, e esse grupo, juntamente com tantos outros, estamos aqui voltados para esse trabalho, visando justamente ao engrandecimento do movimento espírita como um todo, mas acima de tudo, a busca cada vez mais enfática, mais presente, mais constante da atenção ao ser. Nós entendemos que o movimento espírita, ele precisa botar a cara na rua, ele precisa envolver essas pessoas que nos buscam cada vez mais, essa demanda cada vez mais crescente, que chega às nossas casas maltratados. Essas pessoas chegam maltratadas, com sérios problemas emocionais, físicos, profissionais, enfim, de toda ordem. Chegam arrasadas. Então estamos aqui cada vez mais voltados para isso, e vamos iniciando agora trabalho com a psique. Estamos trazendo esse estudo da psique para dentro aqui da CERT, com muita ênfase, e também dessa área da saúde. Gostaríamos de convidar o Dr. Ricardo
bem como outros irmãos que trabalhem nessa área. Não sei se alguns irmãos aqui gostariam de participar e se congratular e se envolver nessa busca. Estamos formando uma corrente nesse sentido. Muito obrigado a todos pela presença, pelas participações brilhantes aqui de cada um dos irmãos, e também daquele silêncio, mas um silêncio muito atencioso, um silêncio em que se busca cada vez mais o engrandecimento espiritual e o crescimento desse trabalho como um todo. Muito obrigado a todos. Obrigado também. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespírita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.